Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada, você que está aqui agora, seja muito bem-vindo. Comenta aí de onde você está acompanhando, porque o relato de hoje não é qualquer um, é daqueles que fazem a gente parar, refletir e perceber como a vida pode mudar em um piscar de olhos. O ronco do motor diesel cortava o silêncio da BR-153 como um lamento constante. 3 da manhã e eu ainda seguia a viagem. Os faróis do meu Scania cortando a escuridão do interior de Goiás, como duas lâminas cegas tentando rasgar a noite. O cheiro de óleo queimado, misturado ao aroma doce das flores de pequi que cresciam às margens da pista, me lembrava de casa, uma casa que já não existia mais. Fazia 8 meses que Maria havia partido. 8 meses desde que acordei numa manhã de segunda-feira e não encontrei mais o cafezinho quente me esperando na mesa da cozinha, nem o som da sua risada ecoando pelos corredores da nossa casa simples em Anápolis. O derrame foi silencioso, como ela sempre foi. Partiu dormindo, sem se despedir, sem me dar a chance de dizer que a amava uma última vez. Desde então, a estrada havia se tornado minha única companheira. Cargas e mais cargas, quilômetros e mais quilômetros. Soja para Santos, fertilizantes para Cuiabá, gado para Goiânia. Não importava o destino, o que importava era não parar. Porque quando parava, quando o motor silenciava e o mundo ficava quieto demais, era quando a saudade pesava como chumbo no peito. Naquela madrugada, eu levava uma carga de milho para Palmas. Mais uma viagem rotineira, mais uma oportunidade de fugir dos fantasmas que habitavam minha casa vazia. O rádio do caminhão chiava baixinho, captando apenas fragmentos de uma música sertaneja de uma rádio distante. As palavras se perdiam na estática, mas a melodia melancólica combinava perfeitamente com o estado da minha alma. Coração partido não tem conserto. Consegui captar essa frase antes do sinal se perder completamente no meio do nada. Rio amargo, como se o universo estivesse zombando de mim. A estrada seguia reta por quilômetros, cortando campos de soja que se estendiam até onde a vista alcançava. Vez ou outra, uma cerca de arame farpado ou um cupinzeiro solitário quebravam a monotonia da paisagem. Era o Brasil profundo, aquele que a maioria das pessoas só conhece pelos vidros dos ônibus ou pelas janelas dos aviões. Para mim, era lar, ou o que restava dele. Minha mão direita repousava no câmbio, marcada pelas calosidades de quase 30 anos de estrada. Minha esquerda segurava firme o volante, guiando as 18 toneladas de carga por aquela artéria de asfalto que cortava o coração do país. Aos 52 anos, eu conhecia cada curva, cada lombada, cada posto de gasolina entre Brasília e Palmas. Conhecia os frentistas pelo nome, sabia onde serviam a melhor comida caseira, onde o diesel era mais barato. Mas nada disso preenchia o vazio que Maria havia deixado. Ela sempre dizia que eu era casado com a estrada, que o caminhão era minha primeira esposa. Brincava que tinha ciúmes das curvas da serra, que competia com o ronco do motor pela minha atenção. No fundo, ela sabia que era ela quem dava sentido a todas aquelas viagens. Era por ela que eu voltava para casa, era para ela que eu guardava as histórias da estrada, era com ela que eu dividia os medos e as alegrias de uma vida sobre rodas. Agora, sem ela, a estrada havia perdido o significado. Era apenas fuga. O velocímetro marcava 80 km por hora, velocidade segura para aquela carga pesada. O ar-condicionado funcionava no máximo, mas mesmo assim o suor escorria pela minha testa. O calor do cerrado, mesmo à noite, era impiedoso. Janeiro no interior de Goiás era assim, quente de dia, morno de noite e sempre seco como o coração de quem perdeu o amor da vida. Pensei em parar num posto para tomar um café e esticar as pernas. Minha coluna já reclamava das horas na boleia. Mas alguma coisa me fazia continuar,
como se uma força invisível me puxasse para frente. Talvez fosse apenas o vício de quem passou a vida inteira em movimento. Ou talvez fosse algo mais. Uma intuição de que aquela noite seria diferente das outras. Lá na frente, as luzes de um pequeno povoado começaram a aparecer. Poucas casas, 1 ou 2 postes de luz amarelada, uma igrejinha simples com uma cruz iluminada no alto. Lugares assim existem aos milhares pelo interior do Brasil. Pequenos pontos de vida humana perdidos na imensidão do cerrado, onde as pessoas nascem, crescem, amam e morrem sem que o mundo sequer saiba de sua existência. Foi quando comecei a reduzir a velocidade que a vi. Uma figura pequena na beira da estrada, pouco depois da entrada do povoado. A princípio, pensei que fosse minha imaginação. Não seria a primeira vez que o cansaço pregava peças na minha mente. Mas conforme me aproximava, a silhueta se tornava mais nítida contra o fundo escuro da madrugada. Era uma jovem. Não estava pedindo carona. Suas mãos não faziam o gesto universal dos que buscam uma condução. Ela apenas caminhava pela margem da pista, cambaleante, como se cada passo fosse um esforço descomunal. Mesmo com a pouca luz dos faróis, pude perceber que carregava algo pesado. Meu pé encontrou o freio instintivamente. 30 anos de estrada me ensinaram a desconfiar de situações estranhas. Jovens sozinhas na madrugada, em lugares ermos, geralmente significavam problemas. Podia ser cilada, podia ser drogas, podia ser qualquer coisa. A voz da razão me dizia para seguir viagem, para não me meter em confusão. Mas havia algo naquela figura que me fez hesitar. Talvez fosse a forma como ela caminhava, não com a determinação de quem tem um destino, mas com o desespero de quem não tem escolha. Talvez fosse a hora e o lugar. Que tipo de emergência levaria uma jovem a estar sozinha naquele trecho perdido da BR-153 às 3 da manhã? Ou talvez fosse simplesmente o eco da voz de Maria, que sempre me dizia: João, Deus põe as pessoas no nosso caminho por algum motivo. Encostei o caminhão no acostamento, acionei o pisca-alerta e desliguei o motor. O silêncio da madrugada me envolveu como um cobertor pesado. Apenas o som dos grilos e o barulho distante de um gerador elétrico no povoado quebravam a quietude da noite. Abri a porta da cabine e desci, sentindo a poeira quente da estrada sob as botas. Foi quando me aproximei que percebi a gravidade da situação. A jovem não podia ter mais de 20 anos. Magra demais, com os cabelos grudados no rosto pelo suor, ela carregava 2 baldes plásticos cheios de água. A cada passo que dava, a água derramava pelas bordas, molhando suas roupas simples e formando pequenas poças no asfalto. Seus braços tremiam pelo esforço e sua respiração era pesada, entrecortada. Ela não me viu se aproximar. Seus olhos estavam fixos no chão, toda sua concentração voltada para a tarefa impossível de carregar aquele peso por uma distância que parecia não ter fim. "Moça!" chamei baixinho para não assustá-la. Ela parou e ergueu o rosto. Mesmo na penumbra, pude ver seus olhos, grandes, escuros e cheios de um medo que me arrepiou a alma. Não era apenas o susto de encontrar um estranho na estrada. Era um medo mais profundo, mais antigo. O tipo de medo que mora no peito de quem já sofreu demais. "Está tudo bem?" perguntei, mantendo distância respeitosa. Ela balançou a cabeça, mas não respondeu. As lágrimas que rolavam por suas faces magras brilhavam à luz dos faróis do meu caminhão. Naquele momento, algo dentro de mim, algo que eu pensava ter morrido junto com Maria, despertou. Era o mesmo instinto que me fazia parar para ajudar motoristas em pane, o mesmo impulso que me levava a dividir meu lanche com mendigos nos semáforos, a mesma compaixão que Maria sempre disse ser minha qualidade mais bonita. Olhei para aquela jovem, frágil, assustada, carregando um fardo pesado demais para seus ombros, e vi um pouco de mim mesmo.
Vi a dor que eu carregava desde que Maria partiu. O peso das lágrimas não choradas, o fardo de uma vida que perdeu o sentido. Naquele momento, sob o manto estrelado do Cerrado Goiano, eu não sabia que estava prestes a viver o encontro que mudaria para sempre o rumo da minha existência. Não sabia que aquela jovem seria a chave para curar feridas que eu nem sabia que tinham cura. Tudo o que sabia era que não podia passar direto e deixá-la ali, sozinha com sua dor, assim como eu estava sozinho com a minha. O destino, às vezes, vem disfarçado de madrugada numa estrada perdida do interior. Deixa eu ajudar com isso, disse, estendendo as mãos em direção aos baldes. A reação dela foi imediata e me partiu o coração. Ela recuou 2 passos, abraçando os baldes contra o peito como se fossem sua única proteção no mundo. Seus olhos se arregalaram e pude ver o terror puro estampado naquele rosto jovem demais para carregar tanto medo. Não posso parar, murmurou ela, a voz rouca e trêmula. Tenho que levar. Ela está esperando. Foi então que notei os detalhes que a escuridão havia escondido. Seus braços eram finos demais. Os pulsos pareciam gravetos que podiam se quebrar ao menor toque. As roupas, um vestido simples de algodão desbotado, grudavam no corpo pelo suor e pela água derramada. Seus pés descalços estavam inchados e cortados, manchados pela poeira vermelha da estrada. Mas foram seus olhos que me marcaram para sempre. Não eram os olhos de uma jovem de 20 anos. Eram os olhos de alguém que havia envelhecido por dentro, que conhecia uma dor que ninguém deveria conhecer tão cedo. Moça, escuta, falei baixinho, como se estivesse falando com um animal ferido. Não vou fazer mal nenhum. Só quero ajudar. Como você se chama? Ela hesitou por um longo momento, olhando alternadamente para mim e para a direção de onde havia vindo, como se estivesse calculando se podia confiar, se tinha escolha. Ana, sussurrou finalmente. Meu nome é Ana. Ana, eu sou João. Sou caminhoneiro, faço essa estrada há mais de 20 anos. Nunca machuquei ninguém, nunca vou machucar. Mantive a voz calma, as mãos à vista. Esses baldes são pesados demais para você carregar sozinha. Para onde precisa levar? Ela apontou na direção do povoado, onde algumas luzes fracas ainda resistiam à madrugada. Para casa. São quase 3 quilômetros. 3 quilômetros, carregando aqueles baldes pesados, naquele estado de exaustão. Era humanamente impossível. Sentia a indignação crescer no peito, mas a mantive controlada. Ana já estava assustada o suficiente. Por que você está fazendo isso sozinha? Onde está sua família? O rosto dela se fechou como uma porta batendo. Não posso falar. Ela não gosta quando eu falo com estranhos. A forma como Ana disse aquela palavra me arrepiou. Havia medo ali, mas também resignação. O tipo de resignação que vem de anos de obediência forçada, de vontade própria sistematicamente quebrada. Naquele momento, um barulho distante cortou o silêncio da noite. Uma voz de mulher, áspera e irritada, gritando alguma coisa que não conseguia entender completamente, mas o tom era inconfundível. Era ordem, era autoridade, era ameaça. Ana estremeceu como se tivesse levado um tapa. Tenho que ir, disse ela desesperada, tentando levantar os baldes novamente. Ela vai ficar brava. Não posso chegar tarde. Ver aquela jovem se debater com um peso que era obviamente demais para ela, ver o terror nos seus olhos, a cada grito distante, foi como levar um soco no estômago. Lembrei da Maria, de como ela sempre dizia que o mundo era cheio de gente sofrendo em silêncio, de como nossa obrigação era estender a mão quando víssemos alguém afogando. Ana, olha para mim. Esperei que ela erguesse os olhos. Você não tem que carregar isso sozinha. Não hoje, não nunca. Mas ela disse que... Não importa o que ela disse. Minha voz saiu mais firme do que eu pretendia. O que importa é que você está aqui, exausta, machucada, carregando algo que é pesado demais.
E eu tenho um caminhão ali que pode nos levar até onde você precisa ir. Os olhos dela se encheram de lágrimas. Você não entende. Se eu não levar a água, se eu não obedecer... Ela não precisou terminar a frase. O medo na sua voz disse tudo. Foi então que ouvi os passos, pesados, determinados, se aproximando pela estrada de terra que levava ao povoado. Uma figura se materializou na escuridão. Uma mulher de meia idade, robusta, com o cabelo preso num coque apertado e o rosto contraído pela raiva. Ana! A voz dela cortou a noite como uma chicotada. O que você pensa que está fazendo? A transformação em Ana foi instantânea e assustadora. Ela encolheu o corpo, baixou a cabeça, apertou os baldes contra si como se quisesse desaparecer dentro deles. Eu estava levando a água, mãe. Só parei um minutinho. Mãe. A palavra saiu da boca de Ana sem carinho, sem afeto. Era apenas um título, uma função, uma obrigação. A mulher chegou mais perto e pude ver melhor seu rosto sob a luz dos faróis. Traços duros, olhos pequenos e frios, boca contraída numa linha severa. Olhou para mim com desconfiança e hostilidade. Quem é você? O que quer com minha filha? Sou João, senhora, caminhoneiro. Mantive a voz respeitosa, mas firme. Vi a jovem carregando esses baldes pesados na estrada e parei para oferecer ajuda. Ninguém pediu sua ajuda. A voz dela era dura como pedra. Ana, pegue esses baldes e vamos embora. Já perdeu tempo demais. Ana obedeceu imediatamente, tentando erguer os baldes, mas seus braços tremeram e ela quase caiu para trás. Instintivamente, dei um passo à frente para ampará-la. Não toque nela! A mulher se colocou entre nós, os olhos faiscando de raiva. Ana, eu disse para pegar esses baldes. Ela não aguenta, falei, a indignação finalmente transparecendo na minha voz. A moça está exausta. Por que não deixa eu dar uma carona para vocês? São só 3 quilômetros. Não precisamos da caridade de ninguém. A mulher agarrou o braço de Ana com força. Minha filha tem obrigações. Se não consegue cumprir, vai aprender. Ver aqueles dedos se cravando no braço fino da jovem, ver o olhar de dor que ela tentava esconder, foi demais. Senti o sangue ferver nas veias. Maria sempre dizia que eu tinha o coração muito mole, que não conseguia ver sofrimento sem querer ajudar. Naquele momento, soube que ela estava certa. Deixe ela em paz, disse, minha voz saindo mais baixa e mais perigosa do que eu pretendia. A mulher me encarou, mas vi algo mudar em seus olhos. Medo. Ela percebeu que eu não ia simplesmente passar direto e esquecer o que tinha visto. Venha, Ana. Agora. Mas Ana não se moveu. Pela primeira vez desde que a vi, ela não obedeceu imediatamente. Estava olhando para mim e naqueles olhos escuros vi algo que não havia percebido antes. Esperança. Pequena, frágil, quase imperceptível, mas estava lá. Era como se, pela primeira vez na vida, alguém houvesse se colocado entre ela e sua dor. Ana, chamei suavemente. Você quer ir comigo? A pergunta pairou no ar da madrugada como uma promessa de liberdade. Vi a luta interna acontecendo no rosto daquela jovem, o medo de décadas de obediência lutando contra a vontade desesperada de escapar. Ela não vai a lugar nenhum com você. A mulher puxou Ana com mais força. É minha filha, minha responsabilidade. Sua responsabilidade. Não consegui mais me conter. Sua responsabilidade é cuidar dela, não destruí-la. Foi então que Ana fez algo que me surpreendeu. Devagar, com uma coragem que parecia vir de muito fundo, ela soltou os baldes. Eles caíram no asfalto com um barulho oco, a água se espalhando pela estrada como lágrimas derramadas. Eu quero ir, disse ela, a voz ainda trêmula, mas determinada. Quero ir com o Senhor João. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. A mulher olhou para a filha como se não acreditasse no que estava ouvindo. Eu senti meu coração acelerar, sabendo que havia chegado ao ponto de não retorno.
Suba no caminhão, Ana, disse baixinho. Rápido. Ela hesitou por um segundo, olhando uma última vez para a mulher que a trouxe ao mundo, mas que nunca a tratou como filha deveria ser tratada. Depois, com passos trêmulos mas determinados, caminhou em direção ao Scania. Você não pode fazer isso, gritou a mulher. Ela é menor de idade, isso é sequestro. Ajudei Ana a subir na cabine, meus instintos de proteção falando mais alto que qualquer consideração legal. Sabia que estava me metendo numa confusão enorme, mas não me importava. Havia algo naquela jovem, na sua dor silenciosa, na sua coragem desesperada, que despertou em mim um sentimento que pensei ter morrido com Maria. O instinto de proteger alguém que amamos. Subi na boleia e liguei o motor. Pelo retrovisor, vi a mulher correndo atrás do caminhão, gritando ameaças que se perderam no rugido do diesel. Ana estava encolhida no banco do passageiro, tremendo, mas havia um alívio em seus olhos que me partiu e curou o coração ao mesmo tempo. Para onde? Perguntei. Longe, ela sussurrou. Por favor, me leva para longe daqui. Engrenei a primeira marcha e acelerei na direção da madrugada, levando comigo não apenas uma jovem que acabara de ser salva, mas também uma parte de mim que eu pensava ter perdido para sempre. A estrada à nossa frente era incerta, cheia de perigos e complicações que eu nem imaginava. Mas pela primeira vez em 8 meses, desde que Maria partiu, senti que estava no caminho certo. Os primeiros quilômetros rodaram em silêncio. Ana estava encolhida contra a porta do passageiro, os braços abraçados ao próprio corpo, como se quisesse se proteger de perigos invisíveis. Seus olhos ora fitavam a estrada à frente, ora se voltavam para o retrovisor, como se esperasse ver a mãe surgindo atrás de nós numa perseguição impossível. Eu dirigia devagar, bem abaixo da velocidade que normalmente fazia naquele trecho. Não tinha pressa. Na verdade, não sabia nem para onde estava indo. Quando Ana pediu para ir longe, eu simplesmente mantive a direção norte, seguindo a BR-153 em direção a Palmas. Mas minha carga de milho havia se tornado secundária. Minha única preocupação agora era a jovem ao meu lado, que tremia mesmo com o calor da madrugada. Está com frio? Perguntei baixinho, regulando o ar-condicionado. Ela balançou a cabeça, mas continuou tremendo. Reconheci aquele tipo de tremor. Não era de frio ou de febre. Era de choque, de adrenalina, de uma vida inteira de medo finalmente encontrando uma válvula de escape. Peguei uma camisa limpa que guardava na cabine e estendi para ela. Aqui, se enrole nisso. Ana olhou para a camisa como se fosse uma armadilha. Não precisa. Eu não quero dar trabalho. Não está dando trabalho nenhum. Deixei a camisa no banco entre nós. Quando quiser, pega. Rodamos mais alguns quilômetros. O ronco do motor diesel preenchia o silêncio, um som que para mim sempre foi reconfortante, mas que parecia deixar Ana ainda mais tensa. Percebi que ela sobressaltava a cada mudança de marcha, a cada freada mais brusca. Nunca andou de caminhão antes? Perguntei. Não, a voz dela era quase um sussurro. Nunca saí de casa, quer dizer, só para buscar água ou ir na roça. Nunca saí de casa. As palavras ecoaram na minha mente como um sino de alarme. Como uma jovem de 20 anos nunca havia saído de casa. Onde estava o resto do mundo? Onde estavam os amigos, a escola, os sonhos? Ana, falei cuidadosamente, posso perguntar, há quanto tempo você carrega aquela água sozinha? Ela ficou quieta por tanto tempo que achei que não ia responder. Quando finalmente falou, sua voz estava carregada de uma tristeza que me cortou como lâmina. Desde que meu pai morreu, faz 4 anos. 4 anos. Uma jovem de 16 anos começando a carregar baldes d'água sozinha pelas estradas da madrugada. Sentiu o estômago se revirar. E sua mãe? Ela sempre foi assim com você? Ana puxou a camisa que eu havia oferecido e se envolveu nela.
O gesto simples pareceu dar-lhe coragem para continuar falando. Depois que papai morreu, ela mudou. Disse que eu tinha que pagar pelas despesas da casa, que não podia mais ficar vagabundeando. Disse que mulher tem que trabalhar para merecer comida. Vagabundeando? A palavra saiu da minha boca carregada de indignação. Você era uma criança. Ela dizia que eu não era mais criança, que tinha que crescer, assumir responsabilidades. Ana enxugou uma lágrima que insistia em rolar. No começo, eram só tarefas de casa. Depois foi a roça. Depois veio a água. 3 quilômetros carregando baldes, murmurei, mais para mim mesmo do que para ela. Todo dia, 2 vezes, de manhã cedo e de noite. Ela diz que a água da cisterna não presta, que tem que ser do poço, da Dona Conceição. Ana puxou a camisa mais apertada ao redor do corpo. Mas eu acho que ela só quer me punir. A palavra punir ficou pendurada no ar da cabine como uma acusação. Senti minha mandíbula se contrair. Já havia visto muito sofrimento na estrada. Acidentes, mortes, famílias destroçadas. Mas havia algo particularmente cruel em quebrar o espírito de uma criança aos poucos, dia após dia, gota d'água por gota d'água. Punir por quê? Perguntei, embora temesse a resposta. Ana ficou quieta novamente. Percebi que estava lutando com alguma memória dolorosa, os punhos cerrados sobre a camisa que a cobria. Porque eu nasci, disse ela finalmente, tão baixo que quase não ouvi. As palavras me atingiram como um soco no peito. Parei o caminhão no acostamento, o coração batendo descompassado. Ana se encolheu ainda mais, como se esperasse ser repreendida por ter falado demais. Ana, olha para mim. Esperei que ela erguesse os olhos. Você não tem culpa de ter nascido. Ninguém tem. Sua vida tem valor, entende? Tem valor para mim, teve valor para seu pai e tem valor para muita gente que você ainda nem conhece. Os olhos dela se encheram de lágrimas. Minha mãe sempre disse que eu era um erro, que se meu pai não tivesse insistido em me ter, a vida deles teria sido melhor. Senti vontade de socar alguma coisa. Como uma mãe podia destruir a própria filha daquele jeito? Como podia usar palavras como armas para quebrar um coração que deveria proteger? Sua mãe está errada, disse, minha voz tremendo de emoção contida. Não sei que tipo de dor ela carrega, que tipo de ferida faz uma pessoa machucar quem deveria amar, mas ela está errada sobre você. Ana me olhou como se estivesse vendo um fantasma. Como o senhor pode saber? Nem me conhece. Conheço o suficiente. E deixei o motor funcionando em ponto morto e me virei completamente para ela. Conheço uma jovem corajosa que carregou baldes pesados por 4 anos sem reclamar. Conheço alguém que teve a força de aceitar ajuda quando ela apareceu. Conheço uma pessoa que escolheu confiar em mim, mesmo tendo todos os motivos para desconfiar de estranhos. As lágrimas dela agora corriam livremente, mas havia algo diferente nelas. Não eram lágrimas apenas de dor. Eram lágrimas de alívio, de esperança, de alguém que finalmente ouvia palavras de carinho depois de anos de crueldade. Meu pai costumava dizer coisas bonitas assim, ela murmurou. Dizia que eu era especial, que ia crescer e fazer coisas importantes no mundo. Ele estava certo, mas ele morreu, e quando ele morreu, todas as coisas bonitas morreram junto. Aquelas palavras me acertaram num lugar que eu conhecia bem. A sensação de que, quando perdemos alguém que amamos, perdemos também a parte de nós que era capaz de ver beleza no mundo. Eu entendo, disse, minha própria voz ficando embargada. Quando minha esposa morreu, achei que não sobrava nada de bom na vida, que todas as cores tinham sumido do mundo. Ana me olhou com curiosidade. O senhor era casado? Fui. Por 25 anos. Ela se chamava Maria. Falei o nome dela pela primeira vez em meses, sem sentir uma pontada no peito.
Era a mulher mais bondosa que já conheci, sempre cuidando de todo mundo, sempre vendo o melhor nas pessoas. O que aconteceu com ela? Derrame. Morreu dormindo numa segunda-feira de manhã. Nem tive chance de me despedir. Ana esticou a mão, hesitante, e tocou meu braço. Era a primeira vez que ela iniciava um contato físico, e o gesto simples me emocionou mais do que eu esperava. Sinto muito, disse ela. Deve ser muito difícil. É, mas sabe o que aprendi nesses 8 meses na estrada? Que a dor não é o fim da história, é só uma parte dela. Coloquei minha mão sobre a dela, que ainda repousava no meu braço. Sua história também não acabou, Ana. Você tem 20 anos, tem uma vida inteira pela frente. Mas eu não sei fazer nada. Nunca estudei direito, nunca trabalhei em lugar nenhum. Só sei carregar água e plantar mandioca. Todo mundo começa sem saber. Maria sempre dizia que a vida é feita de primeiras vezes. Sorri, lembrando da sabedoria simples da minha esposa. Primeira vez dirigindo, primeira vez cozinhando, primeira vez se apaixonando. Você vai ter todas essas primeiras vezes ainda. Ana sorriu pela primeira vez desde que a conheci. Era um sorriso pequeno, tímido, mas iluminou seu rosto de uma forma que me deixou sem fôlego. Por trás de toda aquela dor, de todos aqueles anos de sofrimento, ainda havia uma jovem com sonhos e esperanças. Para onde vamos agora? Ela perguntou. Era uma boa pergunta. Eu havia agido por impulso, seguindo o coração em vez da razão. Agora precisava pensar no que fazer. Não podia simplesmente aparecer em Palmas com uma jovem que tecnicamente havia sequestrado, mas também não podia devolvê-la para aquela situação. Primeiro vamos cuidar de você, disse. Você está machucada, cansada, precisando de comida e cuidados médicos. Depois a gente pensa no resto. Não tenho dinheiro para médico. Não precisa se preocupar com isso agora. Ana me olhou com uma expressão que misturava gratidão e descrença. Por que está fazendo isso por mim? Nem me conhece. Era a pergunta que eu mesmo estava me fazendo. Por que parei? Por que me importei? Por que estava disposto a me complicar por uma estranha? A resposta veio na voz da Maria, ecoando na minha memória. João, quando Deus põe alguém no nosso caminho, é porque essa pessoa precisa de nós tanto quanto nós precisamos dela. Talvez porque você me lembre que ainda há bondade no mundo, respondi honestamente. Talvez porque cuidar de você me ajude a lembrar como é cuidar de alguém de novo. Ana ficou quieta, processando minhas palavras. Lá fora, o céu começava a clarear nas bordas, pintando as nuvens de um rosa suave. Um novo dia estava nascendo, e com ele, uma nova chance para ambos. Ana, disse, ligando o caminhão novamente, quero que saiba uma coisa. Não importa o que aconteça daqui para frente, você nunca mais vai carregar um fardo sozinha. Enquanto eu estiver por perto, você não vai estar sozinha. Ela assentiu, os olhos ainda úmidos, mas com um brilho novo. Pela primeira vez em 4 anos, alguém havia olhado para ela e visto uma pessoa digna de cuidado, não uma obrigação ou um fardo. Acelerei em direção ao amanhecer, carregando comigo não apenas Ana, mas também a sensação estranha e boa de que minha vida havia encontrado um novo propósito. Na estrada à nossa frente, os primeiros raios de sol cortavam a bruma da manhã como promessas douradas de recomeço. O sol já estava alto quando chegamos a Uruaçu. A cidade de porte médio no norte de Goiás despertava para mais um dia de calor escaldante com o movimento típico de uma sexta-feira de manhã. Escolhi Uruaçu porque conhecia um hospital público decente lá e porque era longe o suficiente do povoado onde encontrei Ana para que tivéssemos algum tempo antes de qualquer perseguição. Mas conforme me aproximava do centro da cidade, a realidade do que havia feito começou a pesar no meu peito como chumbo derretido. João, Ana disse baixinho, sua voz carregada de apreensão. E se ela me encontrar? E se chamar a polícia? Era exatamente o que eu estava pensando.
Na luz clara do dia, longe da dramaticidade da madrugada, minha decisão impulsiva parecia cada vez mais complicada. Eu tinha pegado uma jovem de 20 anos contra a vontade da mãe. Não importava quão nobre fossem minhas intenções. Legalmente, isso poderia ser considerado sequestro. Vamos resolver uma coisa de cada vez, disse, tentando soar mais confiante do que me sentia. Primeiro, vamos cuidar da sua saúde. Depois, pensamos no resto. Estacionei o caminhão numa rua lateral próxima ao Hospital Regional São Lucas. Ana olhou para o prédio branco de 2 andares com uma mistura de curiosidade e medo. Nunca fui em hospital, ela murmurou. Mais uma primeira vez que ela deveria ter tido anos atrás. Senti a indignação familiar subir pela garganta, mas a engoli. Ana não precisava da minha raiva agora. Precisava de cuidado. Não é nada demais, disse desligando o motor. Os médicos só vão examinar você, ver se está tudo bem. Talvez pedir alguns exames. E se perguntarem quem sou? De onde vim? Era uma boa pergunta. Vamos contar a verdade, que encontrei você na estrada precisando de ajuda. Mas quando descemos do caminhão e caminhamos em direção à entrada do hospital, percebi que Ana estava mancando. Não havia notado no escuro da madrugada, mas seus pés descalços estavam em estado pior do que imaginei. Cortes, calos profundos, inchaço. Era como se ela tivesse caminhado sobre vidro quebrado por anos. Meu Deus, Ana, sussurrei parando na calçada. Seus pés... Ela olhou para baixo como se só agora tomasse consciência da própria dor. Sempre doeram, desde pequena. Nunca tive sapato que servisse direito. Nunca teve sapato que servisse. Cada revelação sobre a vida dela era como uma facada. Como uma mãe podia negligenciar a filha daquele jeito? Como podia ver uma criança sofrendo e simplesmente ignorar? Na recepção do hospital, uma enfermeira de meia-idade com olhos gentis nos atendeu. Quando viu o estado de Ana, magra demais, com cortes nos pés, roupas sujas e uma aparência geral de quem havia sido negligenciada por anos, sua expressão mudou de rotina profissional para preocupação genuína. Vocês são parentes? Ela perguntou, os olhos alternando entre mim e Ana. Não, respondi honestamente. Encontrei ela na estrada, precisando de ajuda médica. A enfermeira, cujo crachá dizia Sônia, estudou nossos rostos com a experiência de quem já viu muito sofrimento. Ana, é isso? Qual seu nome completo, querida? Ana Carolina Ferreira, ela respondeu baixinho. E seus pais? Onde estão? Ana me olhou como se pedisse permissão para falar. Assenti discretamente. Meu pai morreu, minha mãe, ela está no povoado de São João do Cerrado. Sônia anotou as informações, mas percebi que suas suspeitas estavam crescendo. Vou chamar a doutora Márcia para examinar você. É a nossa clínica geral, muito competente. Enquanto esperávamos, sentados numa fila de cadeiras plásticas azuis, Ana se agarrou ao meu braço. João, estou com medo. Medo de quê? De que eles me mandem de volta, de que achem que estou mentindo. Segurei a mão dela, sentindo como estava fria e trêmula. Você não está mentindo, só está contando sua verdade. Mas no fundo, eu também estava com medo. Medo de que as autoridades aparecessem. Medo de que Ana fosse forçada a voltar para aquela vida de sofrimento. Medo de que minha tentativa de ajudar só fizesse tudo piorar. Ana Carolina Ferreira, chamou uma voz. A doutora Márcia era uma mulher jovem, talvez uns 35 anos, com cabelos presos e um olhar atento. Quando viu Ana se levantando com dificuldade, apoiando-se em mim, sua expressão se tornou séria. Vocês podem vir comigo, disse, nos conduzindo para um consultório simples, mas limpo. O exame foi revelador e devastador ao mesmo tempo. Ana estava com peso muito abaixo do normal para sua idade e altura. Seus pés apresentavam sinais de traumatismo repetitivo, calos extremos, cicatrizes de cortes antigos, deformação nos dedos. Suas mãos mostravam sinais de trabalho pesado precoce,
Mas o que mais chocou a doutora foram as marcas no corpo de Ana. Essas cicatrizes no braço. A médica perguntou gentilmente: como aconteceram? Ana ficou quieta por um longo momento. Queimaduras, disse finalmente. Quando eu era pequena, às vezes derrubava panelas. Minha mãe dizia que era falta de cuidado. A doutora e eu trocamos um olhar. Queimaduras em criança pequena acontecem, mas o padrão das marcas no braço de Ana sugeria algo mais sistemático. Ana, a doutora disse cuidadosamente, preciso perguntar algumas coisas que podem ser difíceis. Você se sente segura em casa? Os olhos de Ana se encheram de lágrimas. Ela olhou para mim, depois de volta para a médica. Não, sussurrou. Não me sinto segura. Foi então que tudo desmoronou. Ana começou a chorar, não o choro contido que eu havia visto até então, mas um choro profundo, liberador, de anos de dor represada. A doutora me fez sinal para sair do consultório e esperei do lado de fora enquanto Ana contava sua história. 40 minutos depois, a médica saiu com uma expressão grave. Senhor João, preciso conversar com o senhor. Fomos para uma sala reservada. A doutora fechou a porta e se sentou à minha frente. A situação da Ana é grave, ela disse sem rodeios. Além da desnutrição e dos ferimentos físicos, há sinais claros de negligência e possivelmente abuso psicológico prolongado. Vou ter que fazer um relatório para o conselho tutelar. Meu estômago despencou. Ela vai ter que voltar para casa? Por enquanto, não. Ela é maior de idade. Tecnicamente, pode tomar suas próprias decisões. Mas a doutora hesitou. Há uma complicação. Recebi uma ligação da delegacia há uns 20 minutos. Uma mulher está lá dizendo que você sequestrou a filha dela. Senti o mundo girar ao meu redor. A mãe de Ana havia conseguido chegar à cidade mais rápido do que eu imaginava. Doutora, eu não sequestrei ninguém. Ela pediu ajuda e eu ajudei. Acredito no Senhor. O estado da Ana conta uma história por si só. A médica suspirou. Mas legalmente, a situação é complicada. A mãe tem direitos parentais, mesmo Ana sendo adulta. E ela está acusando o Senhor de crimes sérios. Naquele momento, ouvimos vozes altas vindas do corredor. Reconheci imediatamente o tom áspero e autoritário da mãe de Ana. Meu sangue gelou. Onde está minha filha? Exijo ver minha filha agora. A doutora e eu nos entreolhamos. Elas chegaram, ela disse desnecessariamente. Através da janela da sala, vi duas figuras caminhando pelo corredor. A mãe de Ana e um policial militar jovem que parecia mais constrangido do que convencido. Doutor, disse a mãe de Ana para a primeira pessoa de jaleco que encontrou. Esse homem sequestrou minha filha. Ela é doente mental. Não pode tomar decisões sozinha. Doente mental. Mais uma mentira para manter o controle. Senti a raiva ferver no meu peito. Doutora, sussurrei urgentemente, Ana está mesmo segura aqui? Por enquanto sim, mas vou ter que deixar a mãe vê-la. São os protocolos. A porta do consultório onde Ana estava se abriu e ela saiu acompanhada de uma enfermeira. Quando viu a mãe no final do corredor, Ana ficou pálida como um papel. Não, ela murmurou recuando. Não quero ir com ela, por favor, não me obriguem. A mãe de Ana avançou como um animal predador. Ana, pare com essa palhaçada e venha comigo agora mesmo. Você causou problema suficiente por hoje. Ela não vai a lugar nenhum contra a vontade dela, eu disse, me colocando entre Ana e a mãe. O policial se aproximou, claramente desconfortável com a situação. Senhor, vou ter que pedir para o senhor nos acompanhar até a delegacia. Há uma acusação formal contra o senhor. Ana se agarrou ao meu braço. João, não me deixe. Por favor, não me deixe com ela. Olhei nos olhos daquela jovem. Olhos que há poucas horas descobriram o que era esperança e vi o terror voltando. Vi os muros da prisão emocional sendo reconstruídos ao redor dela. Não vou deixar, prometi, mesmo sabendo que talvez não pudesse cumprir.
A mãe de Ana ouviu e riu com desdém. Você não tem direito nenhum sobre ela. Ela é minha filha, minha propriedade. Propriedade. A palavra ecoou pelo corredor como uma blasfêmia. Foi então que a doutora Márcia fez algo que mudou tudo. Na verdade, ela disse, sua voz cortando a atenção como uma lâmina, Ana precisa ficar internada para observação, desnutrição severa, sinais de trauma, necessidade de cuidados médicos intensivos. Ninguém vai levar ela a lugar nenhum por pelo menos 48 horas. A mãe de Ana ficou vermelha de raiva. Vocês não podem fazer isso. Ela não está doente. Posso e vou. A doutora respondeu com firmeza. Sou médica responsável e a paciente está sob meus cuidados. Se a senhora quiser contestar, pode procurar a ouvidoria do hospital. O policial pareceu aliviado por ter uma saída diplomática. Bem, se é decisão médica, Senhor João, ainda preciso que o senhor venha comigo para esclarecimentos. Olhei para Ana, que estava entre lágrimas de alívio e pânico. Vai ficar tudo bem, sussurrei para ela. 2 dias, depois a gente resolve isso. Mas enquanto saía do hospital algemado, mais por protocolo do que por necessidade, segundo o policial, só conseguia pensar numa coisa. 2 dias não seriam suficientes para resolver uma vida inteira de problemas. Lá fora, o sol de meio-dia castigava sem piedade. E pela primeira vez, desde que encontrei Ana na estrada, comecei a me perguntar se minha tentativa de salvá-la não havia, na verdade, complicado tudo ainda mais. O caminhão ficou para trás, assim como a sensação de que eu estava no controle da situação. A partir daquele momento, tudo estava nas mãos do destino. A delegacia de Uruaçu cheirava a café velho e desinfetante. Sentei numa cadeira de plástico duro na sala de depoimentos. As algemas já removidas, mas ainda sentindo o peso delas nos pulsos. O delegado Renato Silva, um homem de uns 40 anos, com barriga proeminente e olhar cansado, folheava os papéis na minha frente enquanto eu contava minha versão dos fatos pela 3ª vez. Deixe eu ver se entendi direito, seu João, ele disse, ajustando os óculos. O senhor viu uma jovem carregando baldes d'água na madrugada e decidiu salvá-la? Quando ele colocou dessa forma, soou absurdo até para mim. Mas eu sabia o que havia visto nos olhos de Ana. Sabia o que havia sentido naquele momento na estrada. Delegado, se o senhor tivesse visto o estado daquela menina, o jeito que ela caminhava, como estava machucada, o medo nos olhos dela. Mas ela é maior de idade, seu João, 20 anos. Tecnicamente pode estar carregando baldes porque quer. Ninguém carrega baldes de 20 litros por 3 quilômetros na madrugada porque quer, respondi, sentindo a irritação crescer. Não do jeito que ela estava. Exausta, tremendo, com os pés em carne viva. O delegado suspirou e recostou na cadeira. A mãe da moça, Dona Lourdes, está lá fora dizendo que você sequestrou a filha dela. Diz que a Ana tem problemas mentais, que não pode tomar decisões sozinha. A Ana não tem problema mental nenhum, tem trauma, tem medo, foi negligenciada a vida toda, mas é lúcida e capaz de escolher. E por que o senhor se envolveu nisso? Não é parente, não conhecia a família. Por que não chamou a polícia se achou que algo estava errado? Era a pergunta que eu mesmo estava me fazendo desde que saí do hospital. Por que me envolvi? Por que arrisquei minha liberdade por uma estranha? Fechei os olhos e, pela primeira vez em horas, permiti que as memórias viessem à tona. Minha esposa Maria sempre dizia que quando Deus põe alguém no nosso caminho, é porque essa pessoa precisa de nós tanto quanto nós precisamos dela. Minha voz saiu mais embargada do que eu queria. Ela morreu há 8 meses. Derrame. O delegado parou de escrever e me olhou com mais atenção. Desde então, eu ando pela estrada feito alma penada, sem propósito, sem direção, só fugindo da dor de voltar para casa e encontrar ela vazia. Passei a mão pelo rosto, sentindo o cansaço de todos aqueles meses de solidão. Quando vi a Ana naquela estrada, vi alguém que estava sofrendo do jeito que eu sofro.
diferente, mas igualmente perdida. E achou que podia salvá-la? Achei que podia tentar. Maria sempre cuidou de todo mundo. Vizinhos doentes, crianças abandonadas, animais feridos. Nossa casa vivia cheia de gente que ela acolhia. Senti um nó na garganta. Depois que ela morreu, parei de cuidar até de mim mesmo. Quando vi a Ana, foi como se a Maria estivesse me lembrando de quem eu costumava ser. O delegado ficou quieto por um momento, processando minhas palavras. Podia ver que, apesar do protocolo, ele estava tentando entender a situação além dos aspectos legais. Seu João, entendo sua intenção, mas a lei é clara. Se a mãe quer a filha de volta e ela é maior de idade, mas alega incapacidade mental, ela não é incapaz mentalmente. Explodi, me levantando da cadeira. É uma jovem inteligente que foi quebrada por anos de abuso. Existe diferença. Sente aí, o delegado disse calmamente. Olha, eu vi o relatório médico preliminar. A Ana está mesmo em estado preocupante. Desnutrição, sinais de maus tratos. Isso levanta questões sérias. Voltei a me sentar, o coração ainda acelerado. Então o senhor acredita em mim? Acredito que o senhor agiu com boa intenção, mas também tenho uma mãe ali fora, jurando que você sequestrou a filha dela. Preciso investigar. Foi nesse momento que uma agitação no corredor chamou nossa atenção. Vozes altas, passos apressados. A porta da sala se abriu e um sargento entrou. Delegado, tem um homem aqui querendo falar sobre o caso da menina Ana. Diz que tem informações importantes. Meu coração disparou. Seria alguém do povoado vindo confirmar a versão da mãe? Ou talvez... Manda ele entrar, disse o delegado. O homem que entrou era baixo, moreno, de uns 50 anos, com as mãos calejadas de quem trabalha na terra. Usava roupas simples, mas limpas, e carregava uma pasta de couro velho. Boa tarde, delegado. Meu nome é Sebastião Moreira. Era amigo do finado Antônio Ferreira, pai da Ana. Senti meu corpo todo se alertar. O pai de Ana. E o que o senhor tem a dizer sobre esta situação? Perguntou o delegado. Sebastião olhou para mim, depois de volta para o delegado. Antônio era meu compadre. Éramos vizinhos, trabalhávamos juntos na roça. Quando ele morreu, há 4 anos, me pediu uma coisa. Ele abriu a pasta e tirou alguns papéis amarelados. Me pediu para cuidar da Ana caso alguma coisa acontecesse com ele. Disse que não confiava na Lourdes para criar a menina direito. O delegado se inclinou para a frente. Que tipo de documento é esse? Uma carta, escrita pela própria mão do Antônio, com 2 testemunhas, e mais algumas coisas que ele me pediu para guardar. Sebastião colocou os papéis sobre a mesa. A primeira folha era uma carta manuscrita, com letra trêmula, mas legível. Se algo me acontecer antes da Ana completar 25 anos, leu o delegado em voz alta, peço ao meu compadre Sebastião que cuide dela como se fosse filha. A Lourdes não tem condições emocionais de criar uma criança. Desde que a Ana nasceu, ela trata a menina com frieza e às vezes com crueldade. Temo pelo futuro da minha filha se ela ficar sozinha com a mãe. O silêncio na sala era ensurdecedor. Sebastião continuou tirando papéis da pasta. Aqui estão fotos da Ana quando pequena. O Antônio me mostrou algumas marcas de queimaduras que ela tinha no braço. Disse que a Lourdes fazia isso quando ficava nervosa. Meu estômago se revirou. As queimaduras que a doutora havia encontrado não eram acidentes. E por que o senhor nunca fez nada? Perguntou o delegado, sua voz carregada de acusação. Sebastião baixou a cabeça. Porque sou covarde. Depois que o Antônio morreu, tentei conversar com a Lourdes algumas vezes. Ela me expulsou da propriedade. Disse que se eu me metesse nos assuntos dela, ia me denunciar por abuso. Eu tinha medo. Tenho família própria para proteger. Mas o senhor guardou os documentos. Guardei. E nos últimos meses, tenho perdido o sono pensando na Ana. Ontem, quando a Lourdes passou na cidade gritando que alguém havia sequestrado a filha, soube que não podia mais ficar calado.
O delegado examinou os papéis com cuidado. Havia mais coisas na pasta. Fotografias de Ana criança com marcas visíveis no corpo, uma carteira de vacinação que mostrava que ela havia parado de receber cuidados médicos aos 12 anos. E até mesmo um diário com anotações do pai, documentando episódios de violência. Seu Sebastião, disse o delegado finalmente, o senhor tem certeza da autenticidade destes documentos? Tenho, e posso apresentar as 2 testemunhas que assinaram a carta. Uma delas é o padre da igreja do povoado. Senti uma onda de alívio e esperança percorrer meu corpo. Ana não estava sozinha. Havia pessoas que sabiam da verdade, que podiam testemunhar sobre os anos de sofrimento. E tem mais uma coisa, Sebastião continuou hesitante. A Ana não é filha biológica da Lourdes. O quê? O Antônio me contou no leito de morte. A Ana é filha dele, com uma mulher de Palmas que morreu no parto. A Lourdes concordou em criá-la porque eles precisavam da pensão que o governo dava na época. Mas nunca aceitou a menina de verdade. Tudo fazia sentido agora. A frieza, a crueldade, o tratamento como propriedade em vez de filha. Ana era um lembrete constante de uma traição, uma responsabilidade que Lourdes nunca quis ter. Por isso ela sempre dizia que a Ana era um erro. Sussurrei mais para mim mesmo. Exato, confirmou Sebastião. O Antônio sempre sonhou em contar a verdade para a Ana quando ela ficasse mais velha. Queria que ela soubesse que tinha uma família verdadeira em Palmas, tios, primos que a receberiam de braços abertos. O delegado juntou todos os papéis e se recostou na cadeira. Bem, isso muda completamente o quadro da situação. Delegado, eu disse, mal conseguindo conter a emoção, isso significa que vou ter uma conversa muito séria com a dona Lourdes e que você, seu João, pode ter sido o instrumento que Deus usou para finalmente colocar a Ana no caminho certo. Sebastião me olhou pela primeira vez com atenção. Foi o senhor que trouxe a Ana para o hospital? Foi. Ele estendeu a mão. Então o senhor fez o que eu deveria ter feito há anos. Obrigado. Apertei a mão daquele homem e senti que alguma coisa estava se alinhando no universo, como se todas as peças de um quebra-cabeças complexo finalmente estivessem encontrando seus lugares. Delegado? Perguntei. Posso ver a Ana? Por enquanto, não. Ela está internada e só pode receber visitas de parentes próximos. Ele olhou para Sebastião. Mas considerando estas novas informações, acho que podemos fazer uma exceção. Saí da delegacia com Sebastião ao meu lado. Os documentos que mudavam tudo guardados em segurança. E a certeza de que Ana finalmente teria a chance de conhecer sua verdadeira história. O sol estava se pondo quando chegamos de volta ao hospital, pintando o céu de tons dourados que me lembraram das palavras da Maria. João, os finais de dia mais bonitos sempre vêm depois das tempestades mais difíceis. Ela estava certa, como sempre esteve. A tempestade estava passando e um novo amanhecer se aproximava para Ana e talvez para mim também. A enfermaria do hospital estava banhada pela luz dourada do entardecer, quando finalmente me permitiram ver Ana. Ela estava numa cama simples, conectada a um soro, mas seus olhos se iluminaram quando me viu entrar acompanhado de Sebastião. João! Ela tentou se sentar, mas estava fraca demais. Calma, Ana. Está tudo bem agora. Aproximei-me da cama, meu coração apertando ao ver como ela parecia frágil naquele ambiente hospitalar. Como você está se sentindo? Melhor. Os médicos disseram que eu estava muito desidratada e desnutrida. Ela pronunciou a última palavra como se fosse uma descoberta chocante. Nunca pensei que estava tão ruim assim. Sebastião se aproximou timidamente. Ana o olhou com curiosidade, tentando se lembrar onde já havia visto aquele rosto. Ana, eu disse cuidadosamente, este é o Sebastião. Ele era amigo do seu pai. O rosto de Ana se transformou, uma mistura de alegria e tristeza passando por seus olhos.
Seu Sebastião, lembro do senhor. O senhor sempre vinha na nossa casa quando o papai estava vivo. É verdade, filha. A voz de Sebastião estava embargada. Seu pai era meu melhor amigo e eu tenho algumas coisas para te contar. Coisas que ele me pediu para guardar. Durante a próxima hora, Sebastião contou para Ana toda a verdade. Sobre a carta que o pai havia deixado, sobre as evidências do abuso que ele havia documentado e, mais importante, sobre sua verdadeira origem. Você não é filha da Lourdes, Ana, ele disse gentilmente. É filha do Antônio com uma mulher boa de Palmas, que morreu quando você nasceu. Seu pai te amava mais que tudo no mundo. Ana chorou. Chorou pela mãe que nunca conheceu, pelo pai que a protegeu enquanto pôde, pelos anos perdidos, acreditando que era um fardo indesejado. Mas também chorou de alívio, porque finalmente a verdade explicava tantas coisas que nunca fizeram sentido. Tenho família em Palmas? Ela perguntou entre lágrimas. Tem seus tios maternos? Seu pai sempre planejou te levar para conhecê-los quando você ficasse mais velha, mas ele morreu antes, Ana completou, entendendo. Foi então que ouvimos vozes altas no corredor. Reconheci imediatamente o tom áspero e furioso de Lourdes. Quero ver minha filha agora. Onde está ela? Meu sangue gelou. Ela não pode estar aqui. O delegado disse que ia interrogá-la. Sebastião ficou pálido. Ela deve ter conseguido se livrar do interrogatório. Antônio sempre dizia que a Lourdes era muito esperta para se safar de problemas. A porta se abriu bruscamente e Lourdes entrou como uma tempestade, seguida por uma enfermeira que claramente tentava impedi-la. Ana, pare com essa palhaçada e vamos embora agora mesmo! A transformação em Ana foi instantânea e heartbreaking. Todo o progresso emocional que ela havia feito nas últimas horas desapareceu. Ela encolheu na cama, os olhos se enchendo do terror familiar. Não, eu não quero ir, ela murmurou, mas sua voz estava fraca, sem convicção. Você não tem escolha, é minha filha e vai obedecer. Lourdes se aproximou da cama como um predador. Foi quando vi o que estava acontecendo que algo dentro de mim se partiu. Anos de condicionamento, de medo, de obediência forçada estavam falando mais alto que a verdade que Ana acabara de descobrir. Ela estava regredindo para o padrão de submissão que conhecia desde criança. Ana, eu disse firmemente, olha para mim. Ela ergueu os olhos, mas estava claramente em pânico. Você lembra do que conversamos na estrada? Sobre primeira vez de tudo? Sobre ter uma vida pela frente? João, não confunda mais a cabeça da minha filha, Lourdes interrompeu. Ela não é sua filha, explodi, não conseguindo mais me conter. Você sabe disso, sempre soube. Ela é filha do Antônio com outra mulher, e você passou a vida toda punindo uma criança inocente por algo que ela não tinha culpa. Lourdes ficou pálida, mas rapidamente recompôs a máscara de indignação. Você está louco. Ana, não escute essas mentiras. Não são mentiras, disse Sebastião se aproximando. Tenho todos os documentos, Lourdes, tudo que o Antônio me deixou. A verdade sobre a Ana, sobre o que você fez com ela todos esses anos. Sebastião, Lourdes rosnou. Você prometeu que não ia se meter. Prometi porque era covarde, mas não sou mais. Ana olhava entre todos nós, claramente sobrecarregada. Podia ver a luta interna acontecendo, entre o medo condicionado e a vontade de ser livre. Foi então que tomei a decisão que mudaria tudo. Ana, eu disse, me ajoelhando ao lado da cama e pegando sua mão. Eu vou fazer uma proposta para você, uma proposta que a Lourdes não vai gostar, mas que é sua escolha fazer. Não se atreva, Lourdes sibilou. Ignorei-a completamente, focando apenas em Ana. Quando você sair daqui, se quiser, pode vir comigo. Não para a estrada. Isso não é vida para você. Mas tenho uma casa em Anápolis. Uma casa vazia desde que minha esposa morreu.
Você pode ficar lá, se recuperar, estudar, descobrir quem você realmente é. Os olhos de Ana se arregalaram. E depois, continuei, quando estiver pronta, a gente vai para Palmas. Vamos encontrar sua família verdadeira, mas só se você quiser, só se for sua escolha. Ana, não seja idiota! Lourdes gritou. Esse homem está oferecendo isso porque quer alguma coisa em troca. Homens sempre querem. Senti o insulto como uma bofetada, mas mantive a calma. Ana, olha nos meus olhos. Você me conhece há menos de 24 horas, mas nesse tempo todo eu já te machuquei, já te obriguei a fazer alguma coisa, já levantei a voz para você. Ela balançou a cabeça. A escolha é sua, sempre foi sua. Só que ninguém nunca te disse isso. Lourdes estava ficando desesperada. Ela não pode escolher, ela é doente, tem problemas mentais. Não tenho, Ana disse, sua voz saindo mais firme. Não sou doente. Sou só machucada. Isso mesmo, eu disse, apertando gentilmente sua mão. Machucada. Mas machucaduras podem sarar. Ana ficou quieta por um longo momento, olhando para suas próprias mãos. Quando ergueu o rosto, havia uma determinação nova em seus olhos. Eu quero ir com você, João. O silêncio que se seguiu foi quebrado pelo grito de fúria de Lourdes. Você não pode, ela é menor, é incapaz. Vou processar vocês, vou... Ela tem 20 anos. Interrompeu uma voz da porta. Era a doutora Márcia, que havia chegado sem que percebêssemos. Ana Carolina Ferreira tem 20 anos, está em plena capacidade mental e pode tomar suas próprias decisões. Qualquer tentativa de forçá-la a algo contra sua vontade pode ser caracterizada como cárcere privado. Lourdes se virou para a médica, os olhos faiscando. Vocês estão todos conspirando contra mim. Estamos protegendo uma jovem que sofreu anos de maus tratos. A doutora respondeu calmamente. E agora, vou pedir que a senhora se retire. Está perturbando uma paciente em recuperação. Ana, última chance. Ou vem comigo agora, ou nunca mais quero te ver na minha frente. Ana olhou para Lourdes, a mulher que havia passado 20 anos a fazendo acreditar que era um fardo, um erro, uma responsabilidade indesejada. Depois olhou para mim, para Sebastião, para a médica. Pessoas que, em menos de um dia, haviam mostrado mais cuidado e compaixão do que ela recebera em toda a vida. Então nunca mais vai me ver, Ana disse, sua voz tremendo, mas determinada. Porque eu escolho ficar. Lourdes ficou paralisada por um momento, como se não acreditasse no que acabara de ouvir. Depois, sem outra palavra, virou-se e saiu da enfermaria. Seus passos ecoando pelo corredor como uma promessa de que não esqueceria daquilo. Ana desabou em lágrimas, mas eram lágrimas diferentes, eram lágrimas de libertação. Pronto, eu disse, passando a mão em seus cabelos, como faria com uma filha. Acabou, você está livre. E agora? Ela perguntou entre soluços. Agora você se recupera. Depois a gente pensa no resto. Um dia de cada vez. Sebastião se aproximou da cama. Ana, seu pai ficaria muito orgulhoso de você hoje. Muito orgulhoso mesmo. Olhei pela janela da enfermaria e vi Lourdes caminhando pelo estacionamento, sozinha, diminuindo a cada passo. Senti uma pontada de tristeza por ela. Não conseguia imaginar que tipo de dor transforma uma pessoa em alguém capaz de machucar uma criança daquele jeito. Mas minha compaixão era limitada. Ana havia sofrido o suficiente. João, Ana disse baixinho, você tem certeza de que quer me ajudar? Não me conhece. Posso dar muito trabalho. Sorri, lembrando das palavras que Maria sempre dizia quando alguém precisava de abrigo. Filha, nossa casa sempre tem espaço para mais uma pessoa. E nosso coração também. Tenho certeza absoluta, respondi. E você não vai dar trabalho, vai dar alegria. Foi a primeira vez que vi Ana sorrir de verdade. Um sorriso que iluminou não apenas seu rosto, mas toda a enfermaria. Lá fora, o sol terminava de se pôr, mas dentro daquele quarto, um novo dia estava apenas começando. Para Ana.
para mim, para nós dois. 3 dias depois, quando Ana recebeu alta médica, o mundo parecia diferente. Não apenas para ela, mas para mim também. Enquanto esperávamos os últimos papéis serem assinados, observei como ela havia mudado mesmo naqueles poucos dias. Ainda era frágil, ainda carregava o peso de 20 anos de sofrimento, mas havia algo novo em seus olhos. Esperança. Pronto, disse a doutora Márcia, entregando o último documento. Ana está liberada, mas quero ver você de volta aqui em 2 semanas para acompanhamento, está bem? Ana assentiu, segurando firme a pequena mala que Sebastião havia trazido com algumas roupas novas. Eram roupas simples, mas limpas e do tamanho certo, um luxo que ela nunca havia conhecido. Doutora, Ana disse timidamente, obrigada por tudo, por me proteger, por acreditar em mim. Filha, você só precisava de alguém que enxergasse seu valor. Agora vai e seja feliz. Saímos do hospital sob o sol forte da manhã. Meu Scania estava estacionado na mesma vaga de 3 dias atrás, mas parecia que se passou uma vida inteira desde então. Ajudei Ana a subir na cabine, notando como ela ainda hesitava em aceitar ajuda. 20 anos de independência forçada não se apagam em poucos dias. Para onde vamos primeiro? Ela perguntou quando liguei o motor. Para casa, respondi. Mas a palavra soou estranha na minha boca. Fazia tanto tempo que não pronunciava aquela palavra com carinho, com expectativa. A viagem de Uruaçu para Anápolis durou 4 horas. Nos primeiros quilômetros, Ana ficou quieta, observando a paisagem do cerrado passar pela janela, como se estivesse vendo o mundo pela primeira vez. De certa forma, estava mesmo. João, ela disse quando passávamos por Ceres. Posso perguntar uma coisa? Pode perguntar qualquer coisa. Por que você não tem filhos? Você e a Maria? A pergunta me pegou desprevenido. Era algo que eu e Maria havíamos guardado no fundo do coração por tanto tempo que quase esqueci como doía. Maria teve 2 abortos espontâneos nos primeiros anos de casamento, respondi, minha voz saindo mais baixa. Depois disso, nunca mais conseguimos. Os médicos disseram que era improvável que acontecesse naturalmente. Vocês pensaram em adotar? Pensamos. Maria sempre falava nisso. Dizia que tinha tanto amor para dar, que não importava se a criança viesse da barriga dela ou do coração. Sorri com a lembrança. Mas eu fiquei com medo. Medo de não ser um pai bom, de não saber cuidar direito. Ana ficou quieta por um momento. Aposto que vocês teriam sido pais maravilhosos. Maria teria sido. Ela cuidava de todo mundo como se fosse família. E você também vai ser. A simplicidade e a certeza na voz dela me emocionaram. Você acha? Tenho certeza. Você já está cuidando de mim. Continuamos rodando em silêncio, cada um perdido em pensamentos. Eu pensava na Maria, em como ela ficaria feliz em saber que finalmente havia alguém para encher nossa casa de vida novamente. Ana olhava a estrada e eu imaginava os pensamentos que passavam pela cabeça dela. Medo do desconhecido misturado com a excitação da liberdade. João, ela disse quando estávamos chegando nos arredores de Anápolis, e se eu não conseguir? E se eu for um peso para você? Não sei cozinhar direito. Não sei cuidar de casa. Parei o caminhão no acostamento e me virei para ela. Ana, escuta bem o que vou te dizer. Você não é um peso. Nunca foi. Nunca vai ser. Você é uma dádiva. Mas eu não sei fazer nada. Você sabe a coisa mais importante. Sabe sobreviver. Sabe ser forte quando tudo está contra você. Sabe escolher o bem quando o mal parece mais fácil. Segurei as mãos dela, que estavam frias e tremendo. O resto a gente aprende junto. Seus olhos se encheram de lágrimas. Tenho tanto medo de decepcionar você. Isso nunca vai acontecer. Impossível. Quando finalmente chegamos à minha casa, nossa casa, o sol estava começando a se pôr.
Era uma casa simples de 3 quartos, com uma varanda na frente e um quintal pequeno, onde Maria cultivava flores. Fazia 8 meses que eu não colocava os pés ali. Ana desceu do caminhão e ficou parada na frente do portão, olhando para a casa como se fosse um castelo. "É aqui?" ela perguntou, admirada. "É aqui." Abri o portão e senti o cheiro familiar. Grama cortada, flores de Maria sem vergonha, o perfume suave que Maria sempre usava e que ainda persistia no ar. "É linda", Ana murmurou, seguindo-me pela varanda. Quando abri a porta da frente, meu coração disparou. Tudo estava exatamente como Maria havia deixado. As plantas que a vizinha havia cuidado, os móveis com as capas que ela mesma havia bordado, as fotografias nossas espalhadas pela sala. Ana entrou devagar, como se estivesse pisando em território sagrado. "Ela está aqui", ela disse baixinho. "O quê?" "A Maria. Posso sentir ela aqui, no carinho com que tudo está arrumado, na cor das cortinas, no jeito que os móveis estão dispostos." Ana tocou delicadamente uma almofada bordada. Ela gostava de coisas bonitas. Gostava. Dizia que a casa era o reflexo da alma das pessoas que moram nela. "Então vocês tinham almas muito bonitas." Mostrei os quartos para Ana, o meu e da Maria, o quarto de hóspedes que sempre ficava pronto para quem precisasse, e o terceiro quarto, o que deveria ter sido do nosso filho, mas que Maria transformou em ateliê de costura. "Pode escolher qual quarto quer", disse. Ana olhou todos com cuidado, depois apontou para o ateliê. "Posso ficar neste? Gosto da luz que entra pela janela." "Claro, vou providenciar uma cama nova, um guarda-roupa." "Não precisa de nada novo, só uma cama simples está bom." Naquela noite, depois que improvisamos um colchão no chão e Ana finalmente se acomodou, sentei na varanda com uma xícara de café. A casa estava viva novamente. Havia som de passos, água correndo no chuveiro, a presença de alguém respirando no quarto ao lado. Maria sempre dizia que casa sem gente era apenas uma construção. Com Ana ali, nossa casa voltou a ser um lar. 3 semanas se passaram como um sonho. Ana se adaptou à vida na cidade com uma facilidade que me surpreendeu. Descobriu que tinha talento natural para cozinhar, talvez por ter passado anos preparando refeições simples para si mesma. Aprendeu a usar os eletrodomésticos com a curiosidade de uma criança, mas a maturidade de alguém que sempre teve que cuidar de tudo sozinha. Matriculei-a num curso supletivo para terminar o ensino médio. No primeiro dia, ela voltou radiante. "João, você nem imagina. A professora disse que eu aprendo rápido, que posso terminar o colegial em menos de 1 ano se quiser." Vê-la descobrir o mundo dos estudos foi como assistir uma flor desabrochando. Ela devorava livros, fazia perguntas sobre tudo, passava horas estudando na mesa da cozinha. Era como se estivesse compensando todos os anos perdidos. Mas a mudança mais bonita foi outra coisa. Ana estava aprendendo a sorrir. Não o sorriso tímido e assustado que dava quando temia estar fazendo algo errado. Era um sorriso verdadeiro, que iluminava seu rosto inteiro e fazia meu coração acelerar de forma estranha. "João", ela disse numa tarde de domingo, quando estávamos cuidando do jardim que Maria havia plantado, "posso te contar uma coisa?" "Sempre. Nunca pensei que existisse paz. Achava que a vida era só aguentar, sobreviver até o próximo dia." Ela estava ajoelhada ao lado das roseiras, as mãos sujas de terra. "Mas aqui contigo descobri que existe mais, existe alegria, existe lar." Senti meu peito apertar de emoção. "Ana", e descobri mais uma coisa. Ela me olhou diretamente nos olhos. "Descobri que você salvou minha vida naquela estrada, mas eu acho que eu salvei a sua também." Ela estava certa, completamente certa. Nos 8 meses depois da morte da Maria, eu havia estado apenas existindo, andando pela estrada como um fantasma, fugindo da dor, evitando a vida. Ana me trouxe de volta para o mundo dos vivos.
Você salvou mesmo, admiti. Me deu uma razão para voltar para casa. E me deu um lar para voltar. Naquela tarde, sentados no jardim que Maria havia plantado e que Ana estava ajudando a cuidar, entendi que a vida havia nos dado uma segunda chance. A chance de sermos família um para o outro, de curarmos as feridas um do outro, de construirmos algo novo sobre os escombros do que perdemos. O telefone tocou, interrompendo o momento. Era Sebastião. João, tenho uma notícia. Consegui contato com a família da Ana em Palmas. Os tios dela querem muito conhecê-la. Olhei para a Ana, que havia escutado a conversa. Seus olhos brilharam de emoção e ansiedade. Querem que a gente vá lá no próximo fim de semana? Sebastião continuou. Se a Ana quiser, claro. Eu quero, Ana disse, mas depois olhou para mim com preocupação. Mas, e se eles não gostarem de mim? E se vão amar você? Interrompi. Como não amar? Você vai comigo? Se você quiser que eu vá. Quero. Preciso de você lá. Naquela noite, enquanto Ana estudava na cozinha e eu assistia TV na sala, percebi que algo havia mudado dentro de mim. A dor da perda da Maria ainda estava lá, sempre estaria, mas agora ela dividia espaço com algo novo. Amor. Um amor diferente do que senti pela Maria, mas não menos intenso. Era o amor de quem protege, de quem cuida, de quem encontra propósito no bem-estar de outra pessoa. Ana havia entrado na minha vida como uma jovem perdida, carregando baldes d'água na madrugada. Agora, ela era a luz que iluminava minha casa, a razão pela qual eu acordava com vontade de enfrentar o dia. E pela primeira vez, desde que Maria partiu, comecei a acreditar que o futuro poderia ser bonito novamente. Lá fora, o vento balançava as árvores do quintal e pude jurar que ouvia a risada da Maria misturada ao sussurro das folhas, como se ela estivesse aprovando nossa nova vida. Está tudo certo, meu amor, sussurrei para o vento. Está tudo como você queria que fosse. 6 meses depois, o sol da manhã entrava pela janela da cozinha, iluminando Ana debruçada sobre os livros espalhados na mesa. Seus cabelos, agora mais compridos e saudáveis, brilhavam dourados à luz natural. Ela mordia a ponta da caneta, concentrada numa equação de matemática, a testa franzida num jeito que sempre me fazia sorrir. Bom dia, filha, disse beijando o topo da cabeça dela antes de servir meu café. Bom dia, pai. A palavra pai ainda me emocionava toda vez que ouvia. Não era pai biológico, nem por adoção legal, ainda. Mas Ana havia começado a me chamar assim naturalmente, 3 meses atrás, e cada vez soava mais certo, mais nosso. Como está a matemática hoje? Difícil, mas estou entendendo. Ela ergueu o rosto sorrindo. A professora Carmen disse que se eu continuar assim, posso terminar o ensino médio em 2 meses. 2 meses, pai. Mal acredito. Sentei-me à mesa com meu café, observando-a voltar aos estudos. A transformação de Ana nos últimos meses foi como assistir um milagre acontecer em câmera lenta. A jovem assustada e quebrada que encontrei na estrada havia se tornado uma mulher determinada, inteligente, cheia de sonhos e planos. E depois do ensino médio? Perguntei, embora já soubesse a resposta. Enfermagem. Seus olhos brilharam com a paixão que descobriu recentemente. Quero cuidar de pessoas como a doutora Márcia cuidou de mim. Quero ser a pessoa que outras pessoas precisam quando estão machucadas. Meu coração se aqueceu com orgulho. Claro que Ana queria cuidar de pessoas. Depois de uma vida inteira sendo negligenciada, ela queria dedicar sua vida a curar outros. O telefone tocou, interrompendo nosso momento matinal. Era Sebastião. João, bom dia. Como estão vocês? Estamos bem, Sebastião. Ana está terminando os estudos já pensando na faculdade. Que maravilha! Escuta, estou ligando porque recebi uma notícia. Lembra da Lourdes? Meu corpo todo se tensou. Não ouvíamos falar da ex-madrasta de Ana há meses, desde o dia no hospital. O que aconteceu? Ela se mudou.
Vendeu a propriedade e foi embora para Mato Grosso, morar com um irmão. Parece que não conseguiu mais viver no povoado depois de tudo que aconteceu. Senti um misto de alívio e tristeza. Alívio porque Ana estava definitivamente segura. Tristeza porque, no fundo, eu esperava que Lourdes um dia percebesse o erro que havia cometido e tentasse se redimir. Ana precisa saber? Perguntei. Acho que sim. É parte da vida dela, né? Por mais dolorosa que seja. Após desligar, contei para Ana sobre a ligação. Ela parou de estudar e ficou quieta por um longo momento, processando a informação. Ela nunca vai voltar? Perguntou finalmente. Parece que não. Ana assentiu devagar. É estranho. Parte de mim está aliviada, mas outra parte sente pena dela. Por quê? Porque ela nunca vai saber como é ser feliz de verdade. Nunca vai saber como é amar alguém e ser amada de volta. Ana me olhou com uma maturidade que ainda me surpreendia. Ela perdeu tanto tempo sendo amarga, sendo cruel. Agora está sozinha. E eu tenho você. Tenho minha família em Palmas. Tenho os amigos da escola. Quem realmente perdeu foi ela. A sabedoria de Ana, conquistada através da dor, mas temperada pela bondade, nunca deixava de me impressionar. Ela havia transformado anos de sofrimento em compaixão pelos outros. Você é uma pessoa incrível, sabe disso? Disse. Aprendi com o melhor professor. Ela sorriu e voltou aos livros. 1 hora depois, enquanto Ana estava no curso, caminhei até o quintal para cuidar das plantas. O Jardim da Maria havia se tornado nosso projeto conjunto. Ana e eu cuidávamos dele juntos. Ela aprendendo sobre as flores que Maria havia plantado, eu redescobrindo a alegria de ver coisas crescerem. Foi quando estava regando as roseiras que senti uma presença familiar. Não era algo que podia explicar racionalmente, mas era como se Maria estivesse ali comigo. Ela está bem, não está, meu amor? Sussurrei para o vento. Nossa Ana está se tornando a mulher que você sabia que ela podia ser. Uma brisa suave balançou as folhas das árvores e pude jurar que era a resposta da Maria. Nossa Ana, quando havia começado a pensar nela dessa forma? Quando ela deixou de ser a jovem que salvei para se tornar nossa filha? Talvez no dia em que a encontrei estudando na mesa da cozinha, no mesmo lugar onde Maria costumava fazer suas costuras. Talvez quando ela começou a cuidar das plantas com o mesmo carinho que Maria tinha. Ou talvez naquele domingo em que acordei e ela estava fazendo café, cantarolando baixinho, e por um momento a casa voltou a ter o som da felicidade. Naquela tarde, quando Ana voltou da escola, ela trazia uma novidade. Pai, a professora Carmen quer conversar com você. Comigo? Por quê? Ela disse que tenho potencial para ser mais que enfermeira, que posso ser médica se quiser. Ana parecia estar flutuando de alegria. Disse que vai me ajudar com os preparativos para o vestibular, que conhece pessoas na Universidade Federal. Médica. Minha Ana queria ser médica. E você quer? Perguntei. Quero mais que tudo, mas... Ela hesitou. É muito tempo de estudo, muito dinheiro. Não quero ser um peso. Ana, interrompi firmemente, quantas vezes vou ter que te dizer? Você nunca será um peso. Nunca. Mas são 6 anos de faculdade, pai. 6 anos. E eu estarei aqui os 6 anos. Aqui, te apoiando, torcendo por você, orgulhoso de cada conquista. Segurei o rosto dela entre as mãos. Filha, você quer saber qual é meu maior sonho agora? Ela assentiu, os olhos úmidos. Meu maior sonho é um dia ouvir alguém me chamar de pai da doutora Ana. Imagina que orgulho. Ana desabou em lágrimas e me abraçou com força. Te amo tanto, pai. Tanto que às vezes dói no peito. Eu também te amo, filha. Mais do que achei que fosse possível amar alguém novamente. Naquela noite, depois que Ana foi dormir, sentei na varanda com uma xícara de café, como havia feito na primeira noite que ela passou em casa. Mas agora tudo era diferente. A solidão havia sido substituída pela paz. A dor da perda da Maria ainda existia,
mas havia sido suavizada pela alegria de ter encontrado Ana. Pensei na jornada que nos trouxe até ali. Uma madrugada numa estrada perdida. Uma jovem carregando baldes d'água. Um caminhoneiro viúvo fugindo da própria dor. Como algo que começou com tanto sofrimento havia se transformado em tanta felicidade. Maria sempre dizia que Deus escreve certo por linhas tortas. Talvez ela estivesse certa. Talvez toda a nossa dor tivesse um propósito. Me preparar para salvar Ana. E Ana me salvar também. Meu celular tocou. Era uma mensagem de texto de Ana, do quarto dela. Pai, obrigada por me ensinar que eu tenho valor. Obrigada por me mostrar como é ser amada. Obrigada por me dar uma família. Boa noite. Te amo. Sorri, os olhos se enchendo de lágrimas. Digitei de volta. Obrigado por me ensinar a ser pai. Obrigado por trazer alegria de volta para nossa casa. Obrigado por me dar uma razão para acreditar no futuro. Boa noite, filha. Te amo mais. Levantei-me para entrar em casa, mas parei na porta. Lá em cima, no quarto que havia sido ateliê da Maria e agora era quarto da Ana, uma luz suave ainda estava acesa. Ela devia estar estudando, como sempre fazia antes de dormir. Subi as escadas silenciosamente e espiei pela porta entreaberta. Ana estava na cama, de pijama, com um livro no colo. Mas não estava lendo. Estava olhando para uma foto que mantinha na mesinha de cabeceira. Uma foto nossa, tirada por Sebastião durante a visita à família dela em Palmas. Na foto, estávamos sorrindo, meu braço ao redor dos ombros dela, os dois claramente felizes. Ana, chamei baixinho. Oi, pai. Não consegui dormir. Posso entrar? Ela fez sinal para eu me sentar na beira da cama. Estava pensando numa coisa. No quê? Lembra daquela primeira noite na estrada, quando eu te contei que meu pai dizia que eu faria coisas importantes no mundo? Lembro. Ele estava certo, não estava? Não do jeito que eu imaginava, mas estava certo. Ana sorriu, guardando a foto. Encontrei você. Virei sua filha. Vou ser médica. Vou cuidar de pessoas. Isso é importante. É a coisa mais importante do mundo. E você, pai? Seu sonho era só me ver formada? A pergunta me pegou de surpresa. O que quer dizer? Quando você era jovem, tinha sonhos? Coisas que queria fazer além de dirigir caminhão? Pensei por um momento. Sabe, quando era jovem, sempre quis ter uma família grande. Uma casa cheia de filhos, netos, domingo com churrasco no quintal. E agora? Agora tenho você. E quem sabe um dia você me dê netos para encher essa casa de novo. Ana riu. Ainda vou te dar muito trabalho antes disso. Espero que sim, espero que me dê trabalho por muitos e muitos anos. Levantei-me para sair, mas Ana me segurou pela mão. Pai! Sim? Você acha que a Maria aprovaria? Acha que ela ficaria feliz em saber que você me adotou como filha? Sorri, lembrando de todas as vezes que senti a presença da Maria nos últimos meses. Filha, tenho certeza absoluta de que ela está no céu organizando sua festa de formatura. Ana riu, secando uma lágrima feliz. Então está tudo certo. Está tudo perfeito. Apaguei a luz e saí do quarto, mas parei no corredor para observar mais uma vez nossa casa. Uma casa que voltou a ser lar. Uma casa onde duas almas feridas se encontraram e se curaram mutuamente. No meu quarto, antes de dormir, olhei para a foto da Maria na mesinha de cabeceira. Obrigado, meu amor, sussurrei. Obrigado por me ensinar que o amor não acaba, só se transforma. Obrigado por me preparar para ser o pai que a Ana precisava. Lá fora, um caminhão passou na estrada distante, o ronco familiar do motor diesel ecoando na noite. Sorri, lembrando de quando esse som era minha única companhia. Agora era apenas um lembrete de onde tudo começou. Na estrada, com uma jovem carregando baldes d'água e um caminhoneiro carregando saudade. Dois corações quebrados que se encontraram e descobriram que juntos podiam se tornar inteiros novamente.
E quando o sono finalmente chegou, sonhei com o futuro. Com Ana formada, de jaleco branco, cuidando de pacientes com o mesmo carinho que eu aprendi a ter por ela. Com nossa casa cheia de visitas nos domingos, talvez com netos correndo pelo quintal que Maria plantou. Sonhei com a continuação de uma história que começou numa madrugada escura e se transformou numa manhã cheia de luz. O caminho da redenção havia nos levado para casa. E casa, aprendi, não é um lugar, é onde o coração encontra paz. Epílogo. 2 anos depois. Doutor João! Doutor João! Virei-me na entrada da faculdade e vi Ana correndo em minha direção, o jaleco branco esvoaçante, um sorriso enorme no rosto. Passei na prova mais difícil do semestre. Ela se jogou nos meus braços como uma criança e eu a girei no ar, rindo junto com ela. Ao redor, outros estudantes sorriam ao ver nossa alegria. Já éramos conhecidos na faculdade como o pai mais orgulhoso do curso de medicina. Sabia que você ia passar, disse-a colocando no chão. Minha filha é a mais inteligente da turma. Não exagera, pai. Não é exagero. É fato. Caminhamos juntos até o estacionamento, onde meu carro, havia vendido o caminhão quando Ana entrou na faculdade, nos esperava. No banco de trás havia uma caixa embrulhada. O que é isso? Ana perguntou curiosa. Uma surpresa para comemorar sua aprovação. Ela abriu a caixa e encontrou um estetoscópio novo, gravado com seu nome. Doutora Ana Carolina Ferreira. Pai, sua voz saiu embargada. Para quando você se formar? Faltam só 2 anos. Ana segurou o estetoscópio como se fosse o tesouro mais precioso do mundo. Vou ser a melhor médica que você já viu. Já é, disse, beijando sua testa. Já é. No caminho para casa, Ana adormeceu no banco do passageiro, exausta pelos estudos e pela emoção. Observei seu rosto em paz e me lembrei da jovem assustada que encontrei numa estrada perdida. Quem diria que aquela noite mudaria nossas vidas para sempre? Quem diria que um encontro numa madrugada escura nos levaria a uma vida cheia de luz? A estrada nos ensinou que, às vezes, é preciso se perder para se encontrar. E que os melhores destinos são aqueles que nunca planejamos, mas que o coração reconhece como lar desde o primeiro momento. Ana mexeu-se no sono e murmurou: Te amo, pai. Eu também te amo, filha, respondi baixinho, para sempre. E assim, seguimos nosso caminho para casa, carregando não mais dor ou solidão, mas amor, esperança e a certeza de que família não é só quem nasce junto, é quem escolhe ficar junto, cuidar junto, amar junto. O caminho da redenção havia nos ensinado a coisa mais importante de todas, que todo final triste pode ser o começo de uma história linda, que toda noite escura pode ser seguida por um amanhecer dourado, e que às vezes salvar alguém é a melhor maneira de se salvar também. Fim.